Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Salve, salve, nação cuscuzeira! Ô, coisa boa, mais uma quinta-feira. Uhul, uhul, quinta-feira chegou. Então, gente, preparados, preparadas e preparades com vossas cumbucas de cuscuz? Levante vossas cumbucas, que o nosso cuscuz já começou. Então, galera, bora iniciar com uma boa harmonização para compor aquele cuscuz, ó, só o filas. Simbora? Pois simbora. Eu gostaria de chamar a nossa querida Carol para fazer a nossa prece inicial. Alô, alô, Carol! Graças a Deus! Pois venha fazer a vossa prece. E aí, galera, boa noite a todos e a todas e a todos. Estamos aqui em mais um momento, né? Essa rádio maravilhosa, esse programa maravilhoso. Então, vamos lá para a nossa prece, né? Quem puder, fechar os olhos. Quem não puder, só se recolher, tá certo? O importante é a gente se conectar com o Cristo, né? Com os benfeitores. Divino amigo Jesus, estamos em mais um programa que todos nós, embora estejamos fisicamente distantes, mas estamos unidos em um só pensamento, que é Cristo. Que todos nós possamos ser envolvidos pelas melhores vibrações e que tenhamos um programa maravilhoso, com um tema que vai aquecer nossos corações, esclarecer nossas mentes. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Que assim seja! Eita, menino, que hoje o programa promete. Mas vamos continuar com o nosso procedimento de harmonização. Claro que a tortuguita, aquele chocolate delicioso tinha um ritual. Nós aqui temos o quê? A prece e uma boa música. Isso mesmo, o nosso cuscuz tem que ter uma boa música. Alô, 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 bora, DJ JP, papoca no som, que eu quero encher minha cumbuca de cuscuz. Web Rádio Fraterno. Você que acompanha o Web Rádio Fraterno, seja bem-vindo. O Web Rádio Fraterno, o dia todo falando de amor. Aliviar a dor do peregrino na jornada, resignado amor, esteio sobre a beira da estrada, afago redentor das hostes do Senhor, na mãe que vela sempre. É chegada a hora de servir, é chegado o tempo de acolher, saber que não foi em vão partir em redenção ao lado de João. De amor, desvela pelo mundo teu calor e vê que teus filhos são crianças a rogar a tua proteção. Estende tua mão sobre nós, os filhos do Calvário. Derrama a tua luz sobre nós, ó Mãe Consoladora. Abençoa com a graça e a ternura a iluminar o caminho da redenção.
venhas a rogar a tua proteção. Estende tua mão sobre nós, Maria, Os filhos do Calvário, derrama tua luz sobre nós, Maria, ó Mãe Consoladora, abençoa com a graça e a ternura a iluminar o caminho da redenção. Aô, galera! Nação cuscuzeira, negócio bom, viu? E aí, galera encarnada e desencarnada, preparados para hoje? Pois enfim, cumbucas prontas, copinho ou garrafa de 5 litros de água fluidificada pronto? Pois embora, que hoje o tema, ó, tá daqui, viu? Tá especial. Então, vocês devem estar se perguntando quem é que vai apresentar hoje, que tema será? Então, o tema de hoje é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eita, me meteu família no meio, hein? Vamos saber hoje, hein? Será que é polêmico? Será que não é? Enfim, saberemos hoje. Quem vai apresentar é o nosso querido Neto Dias, do Centro Espírita Lar dos Humildes. Um cheiro, um beijo, um cuscuz com queijo para a galera do Centro Espírita Lar dos Humildes. Neto, fique à vontade, muita paz e muita luz e abraços fraternos. Olá, gente, boa noite a todos que nos acompanham, que nos assistem, né? Falar sobre um tema tão caro, né, e tão rico nas nossas vidas, e que nós devemos, de um modo muito simples, tratá-lo, né, compreender o porquê da ingratidão dos filhos, como se dá isso, o que são os laços de família, o que a doutrina espírita nos traz sobre esse assunto, né? Esse tema, ele consta do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Kardec, ele toma por base sempre alguma passagem do texto bíblico, e ele traz trechos que constam de Marcos 10, 19, Lucas 18, 20 e Mateus 19, 18 e 19, que diz o seguinte: sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E essa passagem idêntica também, né, análoga, também está no Decálogo, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, o próprio título do capítulo, Honrar pai e mãe, é um convite que já nos é feito, porque todos nós somos pelo menos filhos. Se ainda não somos pai ou mãe, na atual encarnação, poderemos ser, ou já fomos em encarnações anteriores, ou seremos nas próximas. O fato é que nós passaremos por essa experiência, como pai, como mãe e como filho. Mas como a gente lidar, já que nós temos a família como a célula maior, a célula mais forte de uma sociedade, assim considerada, a célula máter da sociedade, a gente tem a família com essa característica, com essa missão, melhor dizendo. Mas por que ocorrem tantos desatinos, por que ocorrem tantas desgraças,
tantos crimes dentro do próprio ambiente familiar. Por que pai mata filho? Por que filho mata pai? Por que há tantas discussões e tantas brigas dentro de um lar, quando este mesmo lar deveria ser um local de acolhimento, um local de boa vivência, um local de compreensão entre aqueles que habitam esse lar e que compõem um grupamento familiar. Aí a doutrina espírita, como eu diria em quase todos os assuntos que dizem respeito ao nosso planeta, ela vem trazer luz sobre esse assunto, né? E Kardec traz uma mensagem de ninguém mais, ninguém menos do que Santo Agostinho, um dos pais da igreja, né, que traz uma mensagem até certo ponto extensa, que consta do capítulo 14, como nós já citamos, e que vai do item 9 até o item... Só o item 9, só que ele é bem extenso. É isso mesmo. Mas ele traz tantos ensinamentos, tantas orientações ricas aqui nessa passagem, que nos esclarece de modo muito simples e didático as razões que nos levam a presenciar momentos muito dolorosos no âmbito familiar. Para a gente ter uma ideia, ele inicia aqui dizendo que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Como nós sabemos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade é o tripé que ainda sustenta o homem por muito tempo aqui nos planetas de provas e expiações. É um tripé que ainda nos conduz ao cometimento de erros os mais banais possíveis, os mais grosseiros possíveis e os mais, eu diria, os mais ferozes possível. Ferozes pelo fato de que nós nos tornamos realmente verdadeiras feras quando temos nosso orgulho e nosso egoísmo ferido. Quando a gente não compreende que essa é uma chaga que compõe o nosso ser, são chagas que compõem o nosso ser e a gente não os aceita, ou pelo menos não os compreende, né? A gente pode lidar com isso também na casa da ignorância, né? Do desconhecimento do que realmente seja isso. E é verdade que muitos espíritos encarnados e desencarnados também não compreendem muito bem essa relação, né? E quando isso é algo imperioso nas nossas vidas, a chaga do egoísmo, então, a partir dele surgem muitos desatinos, muitos outros males que são cometidos a partir dessa chaga que habita o ser humano, o espírito, ainda no processo de desenvolvimento de conhecimento moral, conhecimento intelectual. E ele vem dizer, Santo Agostinho, que através dessa mensagem, ele traz para a gente quais são as causas e os efeitos dessa ingratidão dos filhos e em relação aos laços de família. Um primeiro ponto que é importante a gente compreender que o espírito, quando deixa a Terra, quando cessa seu período de vivência no período encarnatório, a gente tem que lembrar que nós somos espíritos imortais. Esse é um ponto de partida, um princípio básico que a doutrina nos orienta e que a gente tem que ter isso de modo muito claro. Nós somos imortais. Fomos criados por Deus lá no início, como espíritos simples e ignorantes, e vamos vivendo experiências materiais com o objetivo único de progresso moral, progresso intelectual. E aí, a partir do momento que a gente tem essa compreensão, nós vamos vivendo diversas, já passamos aqui pela Terra, certamente, inúmeras vezes, vestindo um outro corpo físico, tendo como essência nós mesmos uma única alma, um único espírito,
mas vivendo experiências, por vezes num corpo feminino, por vezes num corpo masculino, enfim. E aí a gente vai, ao longo de todas essas eras, ao longo de todas essas vivências, tendo relações, umas mais amenas, outras mais delicadas. Acontece. Como acontece? Um avião está passando aqui, um bicho de asa pesado. Umas relações mais amenas, mais amorosas, mais de compreensão, outras relações muito mais duras, muito mais dolorosas. E quando o espírito deixa a Terra, ele leva consigo todo o seu cabedal de conhecimento adquirido aqui e já trazido de outras eras, de outros tempos. Então, ele continua com toda essa bagagem. E aí, que tipo de bagagem ele está levando para o plano espiritual? Que tipo de bagagem nós estamos botando na nossa mala, no nosso carro de viagem, no nosso carro de transporte? O que nós estamos armazenando? O que nós estamos guardando? Né? Que tipo de ação, de atitude, de virtude eu tenho buscado? Ou eu não tenho buscado as virtudes, eu tenho buscado os prazeres única e exclusivamente isso, para satisfazer as minhas ânsias materiais, satisfazer o meu egoísmo, satisfazer as minhas vaidades, ou eu tenho buscado compreender a lição daquele que veio até nós e deixou uma lição irrefutável de amor pela humanidade, de amor pelo próximo. Se nós entendemos que a lição de Jesus, ela cabe na nossa vida, então nós precisamos nos despojar dos erros, dos diversos erros que cometemos e tentar segui-lo. Uns vão dizer, mas é muito difícil seguir Jesus. É verdade. Seguir Jesus não é tarefa fácil, porque não tem facilidades. Seguir Jesus não é passar férias. Seguir Jesus não é a gente sair para uma praia paradisíaca, para um local belíssimo que a gente goste. Não é. Seguir Jesus é trabalho, é tarefa, é compromisso. É comprometimento com causas que são voltadas para o exercício da caridade. Santo Agostinho vai até dizer aqui que só tem uma senha para que a gente chegue até Deus, a caridade. E aí, o que isso tem a ver com a ingratidão dos filhos e os laços de família? Exatamente isso, porque quando nós saímos daqui para os outros planos, nós vamos carregando essa bagagem. E aí, o que é que eu estou levando? É uma pergunta que eu repito. O que eu estou levando? Que tipo de bagagem eu estou arrumando, organizando na minha vida ao longo dessa experiência carnal que hoje eu vivo? É o que eu irei levar. É o que nós iremos levar. Se a gente for observar lá nos primórdios, os primeiros homens, eles já acreditavam na vida após a morte, mas achavam que os bens materiais era que iam os ajudar lá. Hoje a doutrina espírita já vem dizer que a gente não leva absolutamente nada disso. Não adianta ter muitos teres e haveres, né, materiais, recursos materiais em grande quantidade, se nós não fizermos bom uso disso. É tanto que essa passagem ela está lá em Marcos, é a passagem que trata do jovem rico, né, que ele se dirige ao Cristo, ele diz que guarda todos os mandamentos contidos na lei de Moisés, e pergunta o que falta ainda para ele entrar no reino dos céus. Aí o Cristo manda ele se despojar de todos os seus bens materiais, doar aos pobres e o segui-lo. Por isso que é difícil, voltar a dizer, seguir Jesus, né? Seguir Jesus não é brinquedo. E aí, quando eu venho aqui, eu estou na condição de filho. E eu vivi uma experiência aqui ruim,
Meus pais não foram muito agradáveis comigo e eu também fui ingrato com eles. Eu agi de modo extremamente rude, ignorante, não sem respeitá-los. Então eu vou para lá quando eu voltar, eu vou para lá com essas mesmas características. Assim como os pais também que não tiveram os devidos cuidados com seus filhos, eles também retornarão ao plano espiritual com essas mesmas características. Então são dívidas ainda que ficarão para serem corrigidas ao longo da existência, ao longo das nossas experiências físicas. A gente, quando retorna ao plano espiritual, a gente vai estudar, vai se preparar. Quando surge a possibilidade de trabalho, a gente vai trabalhar e vai se preparar para uma nova encarnação. Porque essa é a nossa condição, a condição de espíritos imperfeitos, que ainda estamos vivendo essas experiências materiais porque precisamos disso. Porque precisamos. Não é que Deus nos manda para um planeta como o nosso planeta Terra, cheio de dores, de mazelas, de guerras, de pessoas morrendo de fome, de pessoas morrendo de frio. Então, tudo isso, eu vou lá para o outro plano. E eu tive experiências aqui, vivi materialmente com outras pessoas que não tivemos relações nada amigáveis, nada amistosas. E o que a lei diz? O que o Cristo veio dizer? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele foi amor puro. Ele foi o amor, a expressão do amor maior que nós já tivemos aqui na Terra. E aí, quando a gente não consegue compreender essa expressão de amor, a gente vai pelos caminhos tortuosos. E aí nós vamos ter que viver outras e outras e outras experiências. Aí eu repito, como pai, como mãe, como filho. E aí, se eu não tenho uma relação, se eu não tive uma relação agradável aqui, se eu não construir elos fortes de amor, de compreensão, de bondade, de misericórdia, eu vou ter que corrigir isso em algum momento da minha vida. Porque se o objetivo é a gente chegar a uma condição crítica, então eu tenho que passar por todos esses momentos para aprender o que é amar, para perdoar, para viver a experiência do amor. Mas aí nós ainda preferimos, né? Eu estou falando aqui por mim, em muitas ocasiões a gente prefere outros caminhos que são mais alegres. Alegres é uma alegria, entre aspas, né? Uma alegria passageira. Porque a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está quando a gente compreende o nosso papel como pai, como filho, como espírito imortal, para aprender a amar o meu próximo, para aprender a ser útil ao outro, para aprender a viver na compreensão, no perdão, nas responsabilidades que nos tocam enquanto espíritos encarnados que nos encontramos. E aí ele vai dizer aqui, Santo Agostinho, olha isso. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Eita, o que eu estou fazendo das minhas filhas confiadas a mim? Que tipo de ensinamento eu estou apresentando para elas? Né? Que tipo de orientação eu estou apresentando para elas? Que exemplo eu estou passando para elas? Eu e a minha companheira, minha esposa, minha amiga de caminhada, minha parceira de caminhada, que certamente nós também temos coisas a ajustar, eu não tenho dúvida disso, por isso estamos aqui, assim como as nossas filhas. Né? Então, primeiro eu tenho que compreender isso.
que eu vou errar, que eu vou cometer equívocos, que ela vai errar, vai cometer equívocos, que minhas filhas vão errar e cometer equívocos, mas que nós estamos aqui para aprender a nos amar. Aí deve se perguntar, mas como que eu vou, se eu sou tão imperfeito assim, como que eu vou dar bom exemplo? A gente não é mal toda hora. Nem a pessoa má, ela é ruim 24 horas por dia. Como a gente também não é bom 24 horas por dia, ainda. A gente ainda tem pensamentos que não são pensamentos mais elevados. A gente se deixa levar por um fato ocorrido ali, uma tragédia, uma desgraça, uma situação mais dolorosa, e a gente entra naquela sintonia por vezes e chega até a... Alguns chegam até a duvidar da existência de Deus, né? Sabe por quê? Porque não compreendem a vida como imortal. Muitos de nós ainda, apesar de dizermos que acreditamos em Deus, dizer que somos cristãos, mas, na verdade, as atitudes são totalmente opostas, totalmente descabidas, não dizem exatamente nada, não são nada de acordo com aquilo que o Cristo trouxe, não são. Mas a gente continua dizendo que é cristão, que acredita em Deus. Mas é o primeiro tormento que surge na nossa vida, um filho que se perde pelo caminho e que acaba entrando no mundo das drogas, a gente perde a paciência e agride, cria situações as mais adversas. Santo Agostinho vai dizer aqui que a gente não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim que vô-la deu. Não foi. Então, a gente tem que ter atenção para os filhos desde pequenininho, quando já há uma relação de intriga, de briga, de discordância, desde a infância, entre filho, pai ou mãe. A gente tem que ter um olhar, nós que estamos na condição de pai e de mãe, a gente tem que ter um olhar extremamente caridoso para isso, porque senão nós estaremos contribuindo para que esses filhos que estão vivendo um momento de rebeldia sigam caminhos tortuosos, mais tortuosos ainda. E aí lá na frente nós seremos cobrados por isso. O que fizeste do filho que foi dado a ti, que foi confiado a ti, a tua guarda? É uma pergunta que deve ser feita por nós que somos pais ou que temos responsabilidades sobre filhos, mesmo que não seja um filho nascido de nós mesmos, mas que a gente tenha o filho do coração, você deve amá-lo também e direcioná-lo da mesma forma. Ah, mas aí muitos dizem, não, eu não vou, que não tem, eu já ouvi muitos falarem que não tem pai, que não tem filho, homem e mulher que não tem filhos, e que por alguma circunstância da vida, e aí tem a possibilidade de adotar, não vou adotar não, eu vou adotar filho de uma outra pessoa, não são filhos biológicos, então eu vou lá adotar ninguém, sei lá quem é que vem, né? E já tem essa dificuldade. Quando eles teriam a possibilidade de, já que não tem condições de viver a maternidade, a paternidade nesse momento, que buscassem isso para transmitir o seu amor para essas crianças e educá-los e oferecer-lhes todo o amor que pudessem, né? E aí, Agostinho vai mais à frente e diz: mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizeis com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. E aqui eu estendo um pouquinho. Além da mãe, mães, pais, cuidem dos filhos que estão sob suas responsabilidades. E aí a gente os nossos pais cuidaram de nós quando a gente era, desde criança, trocaram fraldas, limparam lá o nosso bumbum da sujeira que a gente faz,
nos davam banho, nos educaram, nos deram o que alimentar, nos deram as possibilidades de estudar, mesmo as mais dificuldades, as possibilidades mais duras, mas são possibilidades que são necessárias para nós. E quando nós as recebemos sem rebeldia, sem uma rebeldia constante, a gente acaba que encontrando os verdadeiros caminhos. E aí chega um momento em que nós, filhos, vamos ser os pais de nossos pais, porque nossos pais, quem tem a grata alegria de ter seus pais envelhecidos, chegado à velhice, que um dado momento eles irão precisar da nossa atenção, dos nossos cuidados, nós precisamos estar atentos a isso. Cuidar deles, mas cuidar com todo o afeto que eles cuidaram de nós quando éramos crianças. Ah, mas meu pai não teve afeto por mim, meu pai era agressivo, era rigoroso demais. Mas o que tu te tornastes hoje? Em que tu te tornou? Tu, filho, filha. Apesar da rigorosidade lá do teu pai e da tua mãe, tu te tornou o quê? Uma pessoa ranzinza, pesarosa, raivosa? Ou tu está se tornando uma pessoa de bem? Está caminhando e respeitando minimamente as leis que a sociedade nos impõe? Então, se eu estou caminhando nessa direção, eu tenho que ser grato aos meus pais. Eu tenho que ser muito grato aos meus pais. E isso ele tem que ser expresso, essa gratidão tem que ser expressa não através da palavra, do verbo, mas especialmente da ação. É quando nossos pais estão doentes que nós precisamos dar atenção a eles, levá-los ao médico, cuidar deles, trocar fraldas, inclusive, porque poderá chegar esse momento, né? Poderá chegar esse momento. Eles trocaram as nossas fraldas quando criança, agora é a nossa vez de cuidar deles também nesses momentos que eles necessitarem. Porque tem outros que conseguem sim viver de forma mais plena até o final da atual existência, né? Sem necessitar de tantos cuidados médicos, enfim. Mas a velhice chega, né? E graças a Deus, aqueles que conseguem ter seus pais que chegaram à velhice, e você tem a possibilidade de retribuir todo o amor e todo o carinho que os receberam. E não duvidemos, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós, não duvidemos. Essa conta ela é registrada, essa ação ela é registrada, esse ato é registrado. Nada se perde da contabilidade divina, nada se perde. Nem os fatos negativos e especialmente os positivos. E nos negativos a gente ainda recebe a misericórdia divina expressada através da reencarnação, que nos possibilita corrigir rotas, que nos possibilita corrigir caminhos e compreender que um dia lá eu errei, hoje eu tenho que corrigir o erro cometido. Então, para a gente caminhar aqui para o final, né, a gente vai lá para o finalzinho mesmo, em que Agostinho diz o seguinte: acolhei-os, portanto, como irmãos. E isso está se referindo aos filhos em relação aos pais. Auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Melhor dizendo, em relação aos pais, com cuidado com os filhos. E que a gente tenha isso muito claro. Nós que ainda somos pais, que a gente cuide de alguém com a função de paternidade, porque, repito, apesar de em algumas situações algumas companheiras e alguns companheiros não terem essa possibilidade da maternidade, da paternidade, mas cuidam de outros como se fossem seus filhos. Como se fossem seus filhos. Então, meus amigos, era isso que a gente tinha que trazer nesse momento, né? E quem puder, dê uma lida lá no capítulo 14, item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado. Neto,
Fica aí um momentinho, que já a gente volta. Então, galera, preparem-se, bora estocar nosso estoquinho de buca de cuscuz e de água fluidificada, que já já voltaremos com o nosso segundo momento. DJ JP, pode papocar no som. O Web Rádio Fraterno. Você que acompanha o Web Rádio Fraterno, seja bem-vindo. O Web Rádio Fraterno, o dia todo falando de amor. Respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo.
De volta, galera! Isso mesmo! Nós estamos aqui com o nosso segundo momento tão esperado. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Já pegaste teu queijinho? Tua manteiga da terra? Teu tofu? Pois pega. Que vai ter o quê? Pinga fogo no cuscuz? Não, é no queijo que vai derreter o cuscuz, menino. Simbora, menino! Eita, negócio bom! Preparados e preparadas? Ah, pois eu tô, viu? Então, gente, uma voz sussurrou no meu ouvido, não é meu obsessor, foi meu mentor. Ele disse que já temos uma pergunta aqui já prontinha, assim, ó, fumegando. Fala, Françoise Marie! Oi, tio. Eita, cuscuz para pegar fogo, né? Um tema bem interessante e que nos remete à nossa existência terrena, né, tio? E a gente vê, com o tema de hoje, a ingratidão dos filhos, os laços de família, eu te ouvindo, me tocou muito a lembrança de Santo Agostinho, né, quando nos remete à importância da gente de estar trabalhando para ser melhor, ou como filho, ou como pai. Mas aí, Neto, como é que ficam essas relações quando não tem condições de se conviver? Quando o pai realmente não suporta a presença do filho e o filho também não suporta a presença do pai. Como é que a gente resolve esses problemas nessa encarnação? Eita, tia Fran, botou foi cuscuz pegando fogo mesmo, hein? Mandou cuscuz pegando fogo, deixou pegar nem um ventiladorzinho, mas é assim, eu compreendo que quando uma relação, qualquer que seja ela, que ela não está caminhando para uma relação minimamente respeitosa, minimamente de compreensão de um lado e de outro, é mais salutar, é mais voltado para a possibilidade da realização de um bem, de eu exercer o bem em outros locais, do que eu estar dentro de um ambiente que é totalmente contaminado pelo ódio, pelo rancor, pelo desejo de vingança. É melhor que eu siga o meu caminho e que a outra pessoa fique lá no seu posto e que exerça o que tem que exercer para evitar, por exemplo, catástrofes. Para evitar, por exemplo, você adquirir mais um débito desnecessário para a sua existência. Porque quando eu tiro a vida de alguém, eu estou com um débito perante as leis de Deus. Quando eu maltrato alguém, eu estou em débito perante as leis de Deus. Não é só perante aquele a quem eu estou maltratando ou cuidando de forma totalmente incorreta. Tá? Está nas nuvens, hein, tio? Expressa o nosso lar. Eu ainda vou dar uma pontada, tio, porque, olha, é interessante, como tu fala, a tua fala foi riquíssima, muito rica, muito interessante, quando fala que nós temos que aprender a conviver, né, com os de dentro, porque geralmente dentro dos nossos lares são aquelas pecinhas raras que a gente tem que aprender a conviver. Aí Deus é tão misericordioso que joga essas pecinhas raras para conviver, para aprender a lidar, né? Então, a gente lembra que hora a gente está pai, hora a gente está filho, hora a gente está esposa, hora está irmão, justamente para a gente aprender a conviver. É isso? É verdade. E aí, o porquê da importância desse distanciamento, que vai ser um distanciamento temporário, não um distanciamento permanente. É temporário, porque não tenhamos dúvida, se eu preciso ajustar alguma coisa com alguém, em algum momento isso vai ocorrer da minha existência. Então, é melhor que eu me afaste por enquanto, para que eu não adquira novos débitos e, posteriormente, a gente se reencontre e corrija esses equívocos que foram cometidos. Eu acho que isso é fundamental. Neto, família é bom unida ou reunida? Eis a questão.
unida e reunida. Quando você pode ter as duas coisas junto, reunir diversos... Porque eu acho que a união, eu compreendo que ela está, especialmente naqueles momentos em que necessitam de que a gente esteja unido para resolver uma problemática, por exemplo. Quando nós temos o pai ou a mãe ou algum outro parente, familiar que esteja precisando, por exemplo, de uma ajuda financeira para tratar de uma doença, de uma coisa ou outra. E aí se você tem uma família minimamente unida, todos vão se abraçar naquele momento e dar a sua parcela de contribuição. E a reunião das pessoas, eu acho que é mais para confraternizar, né? Para você tomar um café, comer um cuscuz com queijo, né? Bater um papo, falar de coisas banais, não tão banais, tá? Para não sujar o ambiente, não afetar o ambiente, mas coisas do cotidiano, né? Coisas divertidas, enfim, é fundamental exatamente para fortalecer esses laços e essa união se tornar cada vez mais forte. A mídia, ela está cheia de casos onde pais, né, ceifam na tenra idade crianças, ou então que os filhos são maltratados, batidos, né, inclusive aborto, porque a criança já está dentro da barriga, já tem vida, a gente sabe disso, que o fato de você ter uma dívida com aquele espírito, eu queria que tu falasse alguma coisa sobre isso, tio. Uma mãe que sente o filho dentro do ventre e ele é um inimigo de outra vida. Como é que a gente pode gerar um filho que é inimigo? E interessante que quando cresce, aí cresce igual o pai, né? Traz assim toda uma outra estrutura que a gente vai vendo que vai amolecendo, né? Porque o bebê, ele vem justamente para amolecer os corações da gente. Até os marmanjos, mais marmanjos, grandões, quando se pegam, vendo uma criança, né? Banguela, com um sorriso, a gente se derrete, né? Então, essa fase da infância, então, explica para a gente. Ela é justamente para a gente aprender a amar? Quando a criança, a concepção, ela se dá a partir do momento, a doutrina vem nos dizer, a partir do momento em que o espírito adentrou ali, já se tornou um feto, né, que adentrou, eu estou esquecendo o nome correto aqui, que a partir do momento que tem a relação entre um homem e uma mulher, e a partir dos gametas, enfim, como nós sabemos o procedimento, me perdoe aí que eu não estou lembrando aqui a nomenclatura que se dá a isso. O fato é que a partir do momento da... Fecundação, perfeito, muito obrigado, tia Fran. Da fecundação, é especial essa tia Fran, viu? Então, ali já há vida, né? Já tem um espírito habitando ali, e aquele corpo feminino que está ali recebendo esse espírito, ele já começa a sentir os seus efeitos, né? E quando é um espírito inimigo, ele realmente é duro. Até durante o período de gravidez, eu já vi alguns relatos, né? Agora, cientificamente, eu não posso comprovar, porque eu não vi nada nesse sentido. Mas a gente ouve os relatos, falas de outras pessoas que até a gravidez ela é um pouco mais delicada, a mãe sofre um pouquinho mais. A gente pode rebutar isso a essa questão, não simplesmente uma questão física, né? Mas talvez já o resultado desse espírito que vem de lá, com a sua energia, com tudo aquilo que ele está trazendo. Só que quando nasce a criança, é claro que tem mães que rejeitam, tem mães que não aceitam, tem pais que, quando sabe que a namorada, a companheira engravidou, já foge, já vai embora irresponsavelmente, já deixa tudo sob os cuidados, sob a responsabilidade da mãe, né? E isso quem comete isso, não tenha dúvida, você vai voltar e vai viver experiências parecidas, né? Porque tem que aprender a viver dessa forma, vai ser assim, infelizmente. Mas, vamos lá. E aí,
a gente vai... o cuidado que precisa ter, porque quando nasce essa criança, na maioria das vezes, você diz, Fran, a gente se derrete enquanto pai, enquanto mãe, é uma coisa mais bela. Aí vão crescendo, se desenvolvendo, aí as situações vão aparecendo, né? Os desalinhos vão aparecendo, as relações... Na adolescência, a aprovação é na adolescência, né? É verdade, é verdade. E aí a gente tem que ter realmente essa compreensão de que dizer, olha, eu preciso ser paciente, porque se eu estou na condição de pai, eu tenho que ser o melhor exemplo possível. Eu tenho que dar bom exemplo também, exercendo a paciência. Porque é um momento, vai passar. Não sei se te respondi, Tia Fran. A Carol aí com a cumbuca. Vai lá, Carol. Ouvi dizer que a cumbuca hoje está fervendo, é? A galera não tem pena não, né? Dos coros da gente. Deixa eu dizer, Neto, eu estava aqui acompanhando a sua... Foi muito bom, foi muito rico. Tudo que você falou, e o que eu achei legal é que foi extraído tudo do Evangelho, né? Não é nada desconhecido para a gente. E eu olhei aqui, é o capítulo, para quem não sabe, nós estamos no capítulo, para quem está nos ouvindo, 14, e tem 9. Aí eu vou só ler um trechinho, não vou tomar muito tempo não, porque tem mais perguntas aí para o pessoal. Santo Agostinho diz que a tarefa não é difícil, quanto poderes imaginar. Ele falou em uma única frase, estava a metade, mais ou menos, do item. E isso quer dizer o quê? Que quando a gente recebe esses beberes, seja ele como for, quando ele chega nos nossos braços, até através de um sobrinho que nos é confiado o cuidado, um primo, um vizinho, enfim, aquela pessoa que precisa da gente, ele está querendo dizer que não é difícil. Aí, Neto, quando você já foi atendente fraterno, né? Não sei se você ainda é. Quando chega esses rebentos para conversar, qual a sua orientação diante dessas dores? Porque muita gente chega conversando, né? Reclamando. O que é que você dá a dica de ouro? Olha, o Santo Agostinho ele diz aqui, né? A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Não exige o saber do mundo, né? Podem desempenhá-lo assim o ignorante como o sábio. Então, todos estão dentro dessa condição de poder ajudar. E quando chega, Carol, eu ainda desempenho, é uma das tarefas que mais me alegram na Casa Espírita, é do atendimento fraterno. Porque ali você vive experiências impressionantes. Digamos que seria de uma forma análoga à reunião mediúnica, agora só de encarnado ali, né? Então, assim, a gente tem essas experiências, laboratórios, como a tia Fran está informando aqui, e é isso mesmo, é um laboratório. O que nós temos que mostrar, num primeiro momento, é que nós somos imortais. Primeiro, a gente tem que ter essa lógica dentro de nós, essa compreensão. Porque quando nós temos essa compreensão, a gente vai entender que o processo de reencarnação é uma dádiva de Deus, é uma misericórdia de Deus. E que eu vou viver os momentos ruins. Eu vou me chatear com o pai, eu vou me chatear com a mãe, eu quero uma roupa assim ou assado, mas meu pai não quer me dar, ou porque não quer dar, ou porque não tem condição, mas eu não compreendo. Então, o que eu tenho que dizer quando eu encontro um filho, né, que traz essa condição, eu digo para ele que ele tente compreender o seu pai, porque o fundamental, o essencial já aconteceu, que foi o pai e a mãe aceitarem eles como filhos. Esse é o fundamental. O resto, eles já assistiram e continuam assistindo, porque quem é pai, quem é mãe, não deixa de assistir seu filho, mesmo na velhice. Mas aí, que a gente compreenda isso e não seja ingrato diante de tanto amor e de tanta dedicação que a gente tem recebido. Porque aí sim, é ingratidão da nossa parte enquanto filhos, quando a gente não reconhece isso. Bora lá então, Neto, fechar aqui a nossa noite. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Fraterno.
Neto, para a gente fechar aí, a gente vê que hoje o planeta que nos encontramos ainda de prova e expiação, de provas e expiação. Mas a gente vê essas dificuldades de relações, né? E houve muitos jovens, porque a nossa rádio é destinada, é muito voltada para o jovem. E eles falam às vezes, nós já falamos, eu não pedi para nascer. Essa frase, ela é verdadeira, Neto? Eu não pedi para nascer. Então... De jeito nenhum, pediu sim. Pediu sim, e ainda mais na família que você está, né? E a família, a fila da reencarnação é grande. Emmanuel vem nos dizer que a Terra hoje tem em torno de 8 bilhões de pessoas, né? Arredondando aqui os números, mas no plano espiritual tem aproximadamente 3 vezes mais. 3 vezes mais. Então, tem muita gente querendo reencarnar. Tem muita gente querendo viver essas experiências aqui. E nós não estamos aproveitando. E nós pedimos sim para nascer. A gente não lembra, mas a gente vai lembrar. Um dia nós vamos lembrar. Então, cuidemos todos nós de aproveitar a encarnação que nós temos. Fujamos o máximo que nós pudermos, já que eu já vivi, hoje eu estou com quase 52 anos de idade, né? Já vivi, já fui jovem e já sei o quanto que eu errei. Eu sei que quando a gente é jovem, a gente não quer muito ouvir os conselhos de pai, de mãe, né? Pois é, 25 anos, estou chegando lá. Os conselhos de pai e de mãe, porque a gente acha chato pra caramba. Mas quando o pai e a mãe nos aconselham, é porque eles já viveram essas experiências. Eles sabem o resultado delas quando a gente age de forma equivocada, né? Então, ouçam mais seus pais e os respeitem. Muito, muito obrigada, tio Neto, pela presença. Gente, o nosso cuscuz hoje, ó, ficou tinindo. E para finalizar, antes da nossa prece final, para fechar com chave de cuscuz, eis a mensagem da noite. Não se sinta triste, não fique, eu não pedi para nascer. Fique feliz, meu amado, minha amada, ao saber que em uma corrida tão acirrada, um concurso de quem ia chegar lá, entre milhões e milhões de espermatozoides, você chegou. Você já é um vencedor. Ah, paz e bem, galera, paz e bem. Ô, negócio bom. Rapaz, chega que eu tô aqui emocionada. Arrepiei! Vamos lá, galera. Bora terminar com uma boa prece final para harmonizar, porque meu obsessor deu uma gaitada aqui, tem que respeitar o decoro. É horrível, gente, é horrível você ficar só ouvindo a voz assim. Tá bom, para. Enfim, gente, vamos que vamos, que a prece final, para fechar com chave de ouro, eu gostaria de chamar a nossa querida Iraci para finalizar com a nossa prece. Iraci, você está entre nós? Olá. Depois de tanto conhecimento e tanta informação a respeito de nós, né? Das nossas vidas, dos nossos destinos, porque viemos aqui, que a doutrina espírita esclarece e nos mostra. E te pedimos, amado Jesus, que abra os nossos corações para o amor, para o entendimento, que saibamos ser gratos pela possibilidade dessa existência e que possamos caminhar para o progresso com as pessoas que nos foram colocadas nas nossas vidas, para que possamos, no final da nossa encarnação, dizermos: cumpri a minha tarefa e consegui amar, consegui perdoar e pegar os laços que estavam rompidos e reatá-los. Dai-nos essa condição a
acalmai os nossos corações diante desses sofrimentos que muitas vezes são aterrorizantes, mas nós podemos vencê-los com amor. Amor é a palavra-chave para todas as convivências, para todas nós que existimos aqui, é amar ao próximo. E principalmente o próximo, que está muito próximo de nós. Obrigada por mais esse programa, por mais esses esclarecimentos, e abençoai, Senhor, todos os ouvintes agora e os que ouvirão depois, e nós que participamos. Que assim seja. Que assim seja, galera. Um cheiro, um beijo e um cuscuz com queijo para todos vocês, nação cuscuzeira, que está de Fortaleza, do Brasil e fora do Brasil, que nós somos internacionais, bebê. Olha aí, você vale muito. Obrigada a todos que estão com a gente desde o começo, acreditando sempre que a evangelização é feita pelas ondas do rádio, chegando na sua casa, nos hospitais, no carro, no banheiro, na faculdade, na escola, enfim. No umbral também pode chegar, porque vai salvar a galera todinha. Boa noite, galera. Cuidem-se. Tchauzinho, tchauzinho. Pronto. Opa, peraí. Pronto. Ei, tudo bem? Paloma de milhões e milhões está escolhida, Paloma. Tudo bem. Eu não sei se vocês já conhecem uma indicação de livro, né? Estou lendo agora, mas não sei se vocês já conhecem, a Psiquiatria Iluminada. É Psiquiatria Iluminada. É um livro que é um apanhado, os autores eles fizeram um apanhado das mensagens do André e do Emmanuel sobre a questão da saúde mental, psicológica, psiquiátrica.